Olá pessoal, nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre o tratamento do AVC. O tratamento, ele não é realizado dentro do pré-hospitalar, nem no suporte básico, nem no suporte avançado. Ele é realizado a nível hospitalar. Mas, como a gente já falou nos blocos anteriores, a gente precisa saber o objetivo do tratamento para que a gente consiga o melhor tempo-resposta para esse paciente. Então, o objetivo é revascularização. Então, a gente vai abrir aquele coágulo, né, revascularizar o paciente. A gente está falando de AVC isquêmico aqui, tá? Prevenção de lesões neurológicas secundárias. Então, preservar essa zona de penumbra para que o paciente não tenha lesões. Então, na hora que o paciente é atendido, às vezes com 60 minutos de sintomas, ele tem dislalia, desvio de rima, perda de força, faz a tomografia, é um AVC isquêmico, ele não tem contraindicações, ele é trombolizado, que é feita a medicação da trombólise, dissolve aquele coágulo, então faz a revascularização. Muitas vezes esse paciente volta a ter novamente os movimentos, volta a ter a rima de forma normal, falar de forma normal. Então, os sintomas eles são revertidos. Então, não necessariamente o paciente que tem um AVC agudo, ele vai ter sequelas. Ele não precisa ter sequelas se ele for atendido o mais rápido possível. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga atender esse paciente, levar ele o mais rápido possível para que ele não fique com sequelas do AVC. Quando que o paciente fica com sequelas? Às vezes passa do tempo de janela, que a gente fala janela de trombose, é o tempo de fazer a medicação. Passa do tempo de janela ou outras complicações, né? Porque às vezes o AVC é extenso, às vezes tem outras complicações que não são, que a gente não consegue ter governabilidade. Então a gente precisa pensar isso. Esse paciente é o paciente que precisa chegar rápido ao hospital. Em investigação etiológica, então no hospital eles vão avaliar por que isso aconteceu, fazer uma profilaxia secundária, então o paciente que já teve AVC, normalmente ele já sai do hospital com outro anticoagulante já para tomar todos os dias, reabilitação para os pacientes que vão ficar sequelados, então eles precisam fazer uma reabilitação. Então no tratamento hoje, no hospital, a gente tem uma medicação que chama Actilise, né, e a Metalise. Então, hoje, pela última diretriz de AVC de 2026, as duas, elas não são inferiores. Então, essas duas medicações, elas podem ser feitas, tá? A diferença é que na Actilise, essa medicação, ela é feita um bolus e depois ela é feita o resto em 1 hora, e a Metalise, ela é feita em bolus único, tá? Pra gente não faz muita diferença. A diferença é que depois que fizer essa medicação, normalmente o paciente, ele fica por 24 horas em repouso absoluto. Alguns procedimentos não podem ser feitos, inclusive, tem vários cuidados específicos com esse paciente. Então, se o paciente ficou numa maca do SAMU, por exemplo, para fazer troca, provavelmente ele não vai poder ser mobilizado, não pode mexer nesse paciente depois da trombólise, tá? Então, se o paciente já foi trombolizado, quer dizer, ele já foi feita essa medicação, provavelmente a gente não vai poder mobilizar esse paciente depois por pelo menos 24 horas, tá? Sobre janela de trombólise, então, que eu tô falando várias vezes aqui para vocês, é o intervalo de tempo entre o momento do início dos sintomas e o horário máximo que é permitido para fazer a terapia, que é para fazer a medicação, que é de 4 horas e meia de tratamento. Então, eu tenho 4 horas e meia para fazer essa medicação no paciente desde o início ali dos sintomas, tá? E isso a gente chama de janela de trombólise. Então, quando falarem para você, o paciente está em janela de AVC, quer dizer que ele está dentro desse tempo para fazer a medicação, a gente precisa correr para que não passe desse tempo, para ele chegar no hospital e conseguir fazer a tomografia, ver a indicação de medicação e fazer a medicação. O tratamento endovenoso, são outros tipos de tratamento, ainda tem uma janela estendida de 6 horas, nas últimas diretrizes falam até de 9 horas, principalmente para o paciente que acorda com AVC, né, aquele paciente que a gente vai atender, e a gente pergunta pro familiar, que hora que aconteceu os sintomas? E ele fala, não sei, deixei ele ontem aqui e ele acordou assim. Então, eu não sei que hora exatamente começou, né? Então, ele tem uma janela estendida ainda para tratamento, que eles estão ainda avaliando em até 9 horas, mas pra gente isso não vai fazer tanta diferença, que é pro tratamento intra-arterial, tá? Então, o objetivo do atendimento pré-hospitalar é garantir que o paciente receba o tratamento definitivo no menor tempo possível, porque tempo é cérebro. Quanto mais tempo a gente demorar para levar esse paciente
enrolar para sair com esse paciente de cena, demorar para chegar com ele no hospital, fazer a tomografia, avaliar se é isquêmico, fazer a trombólise, mais tempo esse cérebro está sofrendo. E mais tempo esse paciente tem chance de ficar com sequelas. Então, o objetivo nosso é que a gente consiga trazer uma oportunidade para esse paciente, para que ele volte para a família dele, sem sequelas, para a vida normal dele, para o trabalho dele. Então, é isso que a gente tem por objetivo aqui no pré-hospitalar. E aí, no próximo bloco, a gente vai continuar falando um pouco dessa clínica que é tão importante.